Efeitos de sentido. Quando temos um período com verbo de ligação, precisamos compreender que a relação entre sujeito e predicativo é direta e muito próxima, pois o sujeito e o predicativo formam uma mini-oração, como por exemplo, político corrupto. Podemos ter vários verbos de ligação nessa mesma estrutura. Vejam, o político é corrupto, o político foi corrupto, o político continua corrupto, o político permanece corrupto, o político ficou corrupto. Observem que a predicação ocorre diretamente entre o predicativo do sujeito e o sujeito, enquanto o verbo copulativo não parece ter as características típicas de um predicador verbal. E por que ele não é um predicador? Porque não é ele que seleciona esses termos. Se tivermos um verbo como nascer, é esse verbo que vai selecionar um termo para que nasça. Exemplo, o pássaro nasceu. A criança nasce. Nascem as flores na primavera. É essa propriedade de não ser um predicador que faz com que os gramáticos pensem que os verbos de ligação são apenas elementos conectores, ou seja, verbos suporte. Eles apenas marcam o valor do tempo, modalidade e aspecto. Porém, apesar de reconhecermos que os VL apresentam uma forte marcação de função sintática e não são predicadores, acreditamos que eles também possam apresentar alguma carga semântica. Os verbos ser e estar, por exemplo, possuem características semânticas distintas, apesar de serem elementos de ligação, ou seja, historicamente dotados de características de transição ou permanentes. O verbo estar apresenta um sentido transitório, ou seja, um fenômeno acidental. Exemplo, a Luciana está ruiva. É diferente de a Luciana é ruiva, pois está expressa um sentimento momentâneo, enquanto é expressa algo estabelecido e permanente. Outro exemplo seria, ela está nervosa e ela é nervosa. Aparentemente, a utilização dos verbos ser e estar parece não apresentar diferença de sentido. Exemplo, ela é doente, ela está doente. Mas não é verdade, pois como vimos aqui, o ser e o é têm uma propriedade permanente e o estar tem uma propriedade transitória. E a gente também pode estender esses efeitos de sentido aos outros verbos de ligação, como continuar, ficar. Vejam, parecer tem o sentido de aparência. Exemplo, a perna parecia adormecida. Não quer dizer que ela esteja adormecida, ela só parece estar. Exemplo, nossa, ela parece nervosa. Dá uma ideia de aparência. Já o permanecer dá sempre uma ideia de estado permanente. Exemplo, a população permanece em casa para conter o avanço da Covid-19. Outro exemplo é, os doentes permanecem internados. E o tornar-se dá uma ideia de mudança de estado. Exemplo, nossa, ele se tornou agressivo depois que perdeu o emprego. Então ele não era, mas ele se tornou, ou seja, houve uma mudança de estado.